Saudações, companheiros católicos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Estamos realmente honrados em tê-los conosco hoje. Que seu dia seja repleto da paz e da graça de Cristo. À medida que continuamos a compartilhar essas mensagens urgentes e importantes, convidamos você a se inscrever e permanecer conectado com nossa comunidade, garantindo que você não perca nenhuma atualização crucial. Assista a este vídeo até o final e junte-se a nós nesta jornada espiritual. Hoje, trazemos uma mensagem poderosa e instigante que se origina das profundas aparições da Virgem Maria em La Salette, um evento crucial na história católica que ocorreu em 1846. As visões vivenciadas por Melanie Calvat e Maxime Giroux, duas crianças pastoras, continuaram a agitar os corações e mentes dos fiéis por mais de um século. Essas aparições não foram apenas uma mensagem de misericórdia divina, mas também um aviso, um chamado ao arrependimento, à conversão e à fé inabalável em tempos de declínio espiritual e moral. As profecias dadas em La Salette, que têm sido objeto de muita discussão e interpretação, previram uma série de eventos que moldariam o curso da Igreja e do mundo. As revelações da Virgem Maria incluíam avisos severos de destruição, caos e decadência moral. Entre as profecias mais assustadoras estava a destruição de grandes cidades como Paris e Marsella, indicando os eventos catastróficos que logo dominariam o mundo. Esses avisos, no entanto, não eram apenas sobre destruição física. A devastação espiritual e moral que acompanharia essas convulsões era ainda mais alarmante. A Virgem Maria falou de um tempo em que as pessoas se afastariam de Deus, resultando em profunda degradação moral. Esses avisos tinham o objetivo de despertar a humanidade para a urgência do arrependimento, incitando os fiéis a retornarem ao caminho da retidão, oração e devoção divina. Um dos aspectos mais inquietantes dessas aparições foi a revelação sobre a própria Igreja Católica. A Virgem Maria profetizou um tempo de grave corrupção e infiltração dentro da Igreja. Ela previu que os adversários da fé buscariam enfraquecer a Igreja por dentro, semeando discórdia, confusão e escândalo. Este período de escuridão espiritual veria a influência do Anticristo se espalhar, potencialmente até mesmo levando à sua ascensão ao poder dentro da Igreja, uma zombaria da própria instituição que tem sido o farol da verdade por séculos. Ao refletirmos sobre essas profecias, torna-se cada vez mais evidente que o Padre Michel Rodrigue, um mensageiro moderno dos avisos da Virgem Maria, compartilhou uma visão paralela assustadora. Ele alertou que certas cidades estão destinadas à retribuição divina. A urgência dessas mensagens não pode ser exagerada. Essas profecias de La Salette e do Padre Michel não são apenas curiosidades históricas, elas são atemporais, destinadas a nos chamar à ação no presente. A mensagem é clara: arrependam-se e preparem-se espiritualmente, pois os tempos que virão estão cheios de desafios e intervenção divina. O Padre Michel, tendo recebido revelações semelhantes, ecoou a necessidade urgente da humanidade retornar a Deus, especialmente em um mundo onde a fé é frequentemente ofuscada pelo materialismo, pecado e cegueira espiritual. Como os avisos dados aos pastores de La Salette, essas mensagens divinas são um chamado para despertar a Igreja e o mundo para retornar à santidade e à verdade. À medida que o mundo enfrenta uma turbulência crescente, devemos levar esses avisos a sério. A destruição de cidades é simbólica do colapso dos fundamentos morais dentro de nossas sociedades. Mas em meio a essa escuridão, também há esperança, um chamado para a renovação espiritual e um retorno aos sacramentos, oração e vida comunitária.
Estamos vivendo em um tempo de profunda crise espiritual, onde as forças do mal estão trabalhando incansavelmente para enfraquecer nossa fé e unidade. No entanto, somos lembrados de que a misericórdia de Deus é infinita, e Ele nos chama para nos prepararmos. Quer enfrentemos conflitos externos, desastres naturais ou conflitos internos na Igreja, está em nossas mãos escolher a fé e a prontidão espiritual. Vamos agir não por medo, mas com fé. Arrependam-se dos pecados do mundo, renovem nosso compromisso com Deus e façam parte da revolução espiritual necessária para a redenção e renovação. Ora, reflitam e preparem seus corações, pois o tempo é agora. Ao olharmos para as lições de La Salette, Padre Michel Rodrigue e as mensagens proféticas da Virgem Maria, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e confiar que o plano de Deus se desenrolará com sua graça e misericórdia. Obrigado por se juntar a nós hoje. Por favor, reserve um momento para se inscrever em nosso canal e sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos continuar a apoiar uns aos outros em oração enquanto nos preparamos para os desafios que virão, sabendo que a luz de Deus nos guiará através da escuridão. A mensagem da Virgem Maria, conforme revelada nas aparições de La Salette, trouxe consigo algumas das profecias mais assustadoras e profundas para a Igreja e para o mundo. Entre elas, talvez a mais inquietante tenha sido a profecia de que a Igreja passaria por um tempo de corrupção e colapso espiritual sem precedentes, culminando na ascensão do Anticristo, o auge da depravação e decadência moral. Essa visão sombria prenunciou um período em que o próprio fundamento da fé seria abalado até o âmago, marcado por escândalos, confusão e uma perda massiva de direção. O Anticristo, como a Virgem Maria previu, representaria um colapso espiritual completo, e sua ascensão ao poder dentro da Igreja marcaria uma tragédia profunda na história do cristianismo. Mas, apesar dessas profecias ameaçadoras, há um farol de esperança que brilha. A Virgem Maria também falou de um grande monarca, um governante escolhido divinamente, que apareceria para trazer restauração e cura em um tempo de devastação espiritual. Esta figura, descrita como justa, devota e sábia, se levantaria para liderar a Igreja e a Europa por um período de purificação. Seu reinado seria marcado pela paz, renovação espiritual e um retorno aos verdadeiros ensinamentos da Igreja. A presença deste grande rei simbolizaria a misericórdia divina de Deus e o cumprimento de suas promessas, um tempo em que o bem venceria o mal novamente, e a Igreja seria restaurada à sua antiga glória. As previsões de La Salette, que foram seladas pelas autoridades da Igreja logo após as aparições em 1846, têm sido uma fonte de intenso debate desde então. Alguns questionam a autenticidade das revelações, enquanto outros as veem como advertências proféticas que chamam os fiéis ao arrependimento, conversão e devoção renovada. O debate reacendeu em 1999, quando um padre francês descobriu os documentos, despertando interesse renovado em seu significado. Apesar da controvérsia, o Vaticano aceitou formalmente as mensagens centrais de La Salette, particularmente seu chamado à oração, penitência e conversão. No entanto, as profecias sobre o Anticristo e as tribulações que se seguiriam continuam sendo assuntos delicados, muitas vezes gerando intensos debates teológicos. Essas mensagens não devem ser descartadas levianamente, pois falam de uma realidade espiritual mais profunda, uma guerra espiritual que afeta não apenas a Igreja, mas a humanidade como um todo. Um dos elementos centrais dessas profecias é a corrupção e a infiltração da Igreja.
A Virgem Maria previu um tempo em que a fé seria minada por dentro, um tempo de escuridão espiritual, escândalo e divisão interna. Seria um período em que a verdadeira mensagem de Cristo seria obscurecida, e os fiéis seriam desviados por forças que buscavam destruir a Igreja por dentro. Esse período sombrio daria lugar à confusão, deixando muitos se perguntando para onde se voltar em busca de orientação. No entanto, mesmo em meio a esse caos, a Virgem Maria ofereceu um caminho a seguir. Sua profecia do grande monarca, um líder divinamente nomeado para restaurar a Igreja e conduzi-la pela escuridão, fornece uma mensagem de esperança. Esta figura seria uma luz guia em um mundo perdido em confusão espiritual, um farol de fé e ordem durante um tempo de desolação espiritual. Sua liderança marcaria o início de uma nova era, um tempo de tranquilidade, rejuvenescimento espiritual e restauração dos verdadeiros valores cristãos. Ao refletirmos sobre o significado das profecias de La Salette, fica claro que elas não são apenas uma previsão de desgraça, mas um chamado à ação. Os avisos da Virgem Maria são um convite para se preparar para se afastar das distrações e pecados do mundo e retornar a uma vida centrada na oração, penitência e disciplina espiritual. O aparecimento do grande monarca, como a vinda de Cristo, será um momento de intervenção divina, mas cabe a cada um de nós preparar nossos corações e mentes para este momento. Embora a Igreja e a humanidade possam enfrentar tempos difíceis e tumultuados pela frente, a mensagem de La Salette nos lembra que a misericórdia de Deus estará sempre disponível para aqueles que a buscam. Por meio do arrependimento, da conversão e do retorno à fé, podemos garantir que estamos prontos para receber a restauração divina que a Virgem Maria predisse. Os próximos dias serão desafiadores, mas também trazem a promessa de renovação, uma chance para a Igreja ressurgir das cinzas, mais forte do que nunca. Ao enfrentarmos esses tempos difíceis, vamos ter coragem da visão do grande monarca, que conduzirá os fiéis a um tempo de paz e realização espiritual. Ao abraçar a mensagem da Virgem Maria, podemos nos preparar espiritualmente para os desafios que virão e fazer parte da restauração que Deus promete. Que estejamos abertos ao seu chamado, prontos para receber sua graça divina e preparados para contribuir para a cura da Igreja e do mundo. As profecias de La Salette não são meramente previsões do futuro, mas um roteiro espiritual projetado para guiar a humanidade através das tempestades da vida. Enquanto previnem provações iminentes, destruição e as profundas crises morais que ameaçam tanto a Igreja quanto o mundo, elas também oferecem esperança e orientação divina. No centro da mensagem está a promessa da vitória final do certo sobre o errado, e o chamado para que os fiéis permaneçam firmes em suas crenças, não importando os obstáculos que estejam por vir. No cerne da mensagem da Virgem Maria está o apelo urgente por penitência, conversão e oração. Em um mundo onde a fé está vacilando, e a Igreja enfrenta críticas ferozes tanto interna quanto externamente, a mensagem de La Salette é especialmente poderosa. Ela clama por uma profunda renovação espiritual, não apenas em um nível individual, mas também dentro da comunidade maior de crentes. Essa renovação requer um retorno ao núcleo puro e não adulterado do cristianismo, um novo compromisso com a verdade do Evangelho, com a oração e com a conversão pessoal. A Virgem Maria nos implora para refletir sobre nossas próprias vidas e o papel da Igreja no mundo de hoje, encorajando-nos a nos preparar espiritualmente para os desafios que certamente virão. As profecias de La Salette, embora sérias, também desencadeiam uma discussão teológica essencial sobre a natureza da profecia e as mensagens divinas reveladas em 3 aparições.
O tratamento dado pela Igreja a essas profecias inicialmente seladas e depois redescobertas levou a debates sobre a autenticidade e interpretação de revelações privadas. À medida que novas revelações continuam a surgir, muitos pedem discernimento cuidadoso e um coração aberto para entender a vontade de Deus em meio à incerteza. No entanto, apesar desses desafios teológicos, a mensagem central de La Salette é de esperança e preparação. A Virgem Maria pré-daz um tempo de grande sofrimento, incluindo guerras, destruição e corrupção interna da Igreja. No entanto, ela não nos deixa sem um caminho a seguir. A chegada de um grande rei, um líder divinamente nomeado, anunciará um tempo de restauração, ordem e renovação espiritual. Este monarca representa a esperança da intervenção divina em meio ao caos, oferecendo aos fiéis um futuro onde o bem prevalece e a Igreja é restaurada ao seu devido lugar no mundo. As profecias de La Salette exortam os fiéis a abraçar a promessa da misericórdia divina e do renascimento, a se prepararem para as dificuldades futuras com um espírito renovado de fé, penitência e oração. É um chamado para aprofundar nossa conexão com Deus, fortalecer nosso compromisso com a Igreja e nos unir como uma comunidade de crentes, confiando que a misericórdia de Deus nos guiará pelos tempos mais sombrios. Essas revelações continuam a desafiar os fiéis a examinar seus corações, renovar sua fé e se preparar para as provações que os aguardam. O chamado da Virgem Maria à oração, penitência e conversão não é apenas um aviso, mas um convite para tomar medidas ativas em direção ao crescimento espiritual e à transformação. Os dias sombrios de luta e conflito não são o fim, mas um tempo de purificação que leva à renovação espiritual e à chegada de um futuro mais brilhante. No meio de um mundo que parece perdido em suas distrações, materialismo e cinismo, a mensagem de La Salette nos chama de volta ao essencial da fé cristã. Ela nos lembra que a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que a buscam, e que a oração e a penitência podem nos levar à cura e restauração espiritual. Os fiéis são convidados a agir, não apenas a esperar passivamente pela mudança, mas a se envolver ativamente na construção de um mundo melhor, guiados por fé, esperança e amor inabaláveis. Ao refletirmos sobre o significado da mensagem de La Salette, que ela seja um lembrete para todos nós de que a esperança não é apenas uma promessa distante, mas uma força ativa em nossas vidas, nos guiando pela adversidade. Vamos nos preparar espiritualmente para os dias que virão, extraindo força dos ensinamentos da Virgem Maria, da promessa do grande monarca e da verdade duradoura de que, no final, o certo prevalecerá sobre o errado. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada de fé. Que essas reflexões compartilhadas sobre os mistérios da vida e do divino inspirem você a aprofundar seu compromisso espiritual, unir-se em oração e abraçar o poder transformador da fé. Juntos, vamos caminhar em frente com esperança e confiança no plano divino de Deus. Até a próxima, que sua graça e paz estejam sempre com você.